eu peço licença para trazer situações processuais, convidá-los a revisitar o recurso de revista em análise neste momento. Em especial, trago o primeiro óbice ao conhecimento desse recurso, que seria a questão do pré-questionamento. Folhas 797 e 799 dos autos. Se trata do recurso de revista em análise. A questão do pré-questionamento não restou observada pelo recorrente, uma vez que faz cópia integral da decisão recorrida. Ele faz cópia integral do acórdão recorrido, chegando ao ponto de transcrever, inclusive, a assinatura digital do relator. Não há o apontamento do trecho de divergência e de pré-questionamento, conforme determina o artigo 896, parágrafo 1º A1 da CLT. Ou seja, a matéria não foi pré-questionada. O segundo ponto de óbice, folhas 807, 802 a 807, é a alegada divergência jurisprudencial. Traz o recorrente, em seu recurso de revista, uma jurisprudência tida como divergente do TRT da 15ª Região. Contudo, como bem disse, o próprio despacho denegatório do recurso de revista, não foi observada a súmula 337 desta Casa, deste Tribunal Superior do Trabalho. Ou seja, o recorrente não juntou certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, ou citou fonte oficial ou repositório autorizado, ou sequer onde foi publicado, nem apontou o site de onde foi extraído. Ainda, sequer faz uma análise da jurisprudência que cita como paradigma frente ao acórdão recorrido. Não há o confronto analítico da divergência jurisprudencial apontada. Este é o segundo ponto, violação à súmula 337. O terceiro ponto de óbice, de conhecimento do mérito deste recurso, reside na súmula 126 desta Corte. Uma vez que, nitidamente, o recurso de revista pretende a revisão de fatos e provas. Cito como, por exemplo, um trechinho das folhas 799, onde o recurso diz: a reclamada é quem direciona os locais em que o profissional deve comparecer para realizar os serviços, fixa o valor a ser pago pelo trabalho, determina as condições em que deve ser prestado. E aí, por aí vai. Essa é uma matéria de prova, que já foi analisada pelo tribunal de origem, a quem compete a análise de prova. Portanto, reside óbice na súmula 126, o recurso de revista. São os 3 pontos que eu trago como preliminares para não conhecimento do recurso de revista do autor. Se me permitem agora, com relação ao mérito, ouvi o voto da ministra Liana, relatora, e eu gostaria de trazer aqui o principal ponto do liame empregatício, lembrando que tem que estar presentes todos eles, mas, para mim, o divisor de águas seria a subordinação. E peço vênia para trazer um julgado do ministro Amauri, da primeira turma desta Casa, recurso de revista 271-7422, onde destaco alguns pontos. O primeiro dele diz, aspas, a controvérsia dos autos diz respeito ao enquadramento jurídico dessa nova relação de trabalho, que aproxima o motorista e a empresa que oferece tecnologia para transporte de pessoas/produtos por meio de uma interface entre o prestador de serviço e o usuário cliente. Mais adiante, ele diz, os fatos retratados no acórdão regional evidenciam que a relação jurídica que se estabeleceu entre a empresa de aplicativo e o autor não era de emprego, especialmente pela falta de subordinação jurídica. Repito, subordinação jurídica. Não é algorítmica, não é qualquer outra. É jurídica, aquela prevista no artigo 3º da CLT. Mais adiante, ele diz,
Não se desconhece a notória necessidade de proteção jurídica aos motoristas de aplicativo. Porém, tal desiderato protetivo deve ser alcançado via legislativa, nada justificando trazê-los ao abrigo de uma relação de emprego que não foi pactuada, almejada e muito menos concretizada durante o desenvolvimento cotidiano da atividade. Na mesma esteira, peço vênia para citar a decisão do ministro Alexandre Luiz Ramos, da 4ª turma dessas casas, onde diz: a relação de emprego definida pela CLT, entre aspas, 1943, tem como padrão a relação clássica de trabalho industrial, comercial e de serviço. As novas formas de trabalho devem ser reguladas por lei própria. Enquanto o legislador não o editar, não pode o julgador aplicar indiscriminadamente o padrão da relação de emprego. Finalizando, o voto do ministro. A subordinação algorítmica, com todas as vênias das opiniões em sentido contrário, não é uma chave mestra que abre as portas da CLT para todas as formas de trabalho por plataforma. Todos que utilizam as plataformas e todas as formas de plataformas estão submetidos aos algoritmos, mesmo nas plataformas de música, relacionamento de consumo, notícias e entretenimento. A ideia de ampliação do conceito de subordinação jurídica da CLT para abranger outras realidades sociais, como a subordinação estrutural, já foi afastada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento na ADPF 324 e do tema 725, de repercussão geral. Dito isso, excelências, o TRT de origem analisou a prova produzida nos autos e chegou à conclusão de que estava ausente a subordinação jurídica, principal elemento caracterizador da relação de vínculo empregatício. Portanto, é o que eu tinha a dizer da tribuna, requeiro o não conhecimento de recurso de revista do autor. Muito obrigado.